A gente ia pro rio pescar aqui, você não precisava preocupar em coisa de comer, não. Tinha caixa de banana, tinha pé de champo, tinha tudo, cadê? Hoje não tem nada. Hoje que eles plantam pra beira do rio é estrepe. Você entendeu? A natureza hoje é outra. Entendeu? Porque assim, você chegava a época, por exemplo, de Semana Santa, eram poucas pessoas que compravam peixe. Todo mundo sabia onde que ia buscar. Buscar no rio. Nós tínhamos diversidade, nós tínhamos piaba, nós tínhamos timboré, nós tínhamos lambari, nós tínhamos bague, nós tínhamos traíra, nós tínhamos tudo. Hoje, o rio tem peixe. Mas, segundo eles, o peixe contém chumbo, tem chumbo hoje. Não sei se é verdade. Quem vai comer? Quem vai nadar? Se tem chumbo no peixe, quem vai nadar na água? A vida em Pedras, antes do rompimento, era boa. Porque minha mãe morava lá. E, assim, os lugares que a gente ia, né? Lá tinha as plantações que plantavam. E tinha os amigos também. Aí as festas. Era bom, né? Porque a gente tinha o campo futebol também, que tinha quase todo domingo era frequência. Tinha o jogo e o campo era bem embaixo da casa da minha mãe, bem por baixo. Então, a gente assistia o jogo do pé de abacate, de manga. E tinha muito peixe também, aqui dava muitos peixes grandes, traíra dava também, mas eu quero falar piaba, aqui na mina, vinha gente de longe, menino, da Cachoeira do Guerra, da Ponte do Bucão até na Campina aqui, até mais ou menos depois do meu sítio lá embaixo, vinha muita gente, acampava nas cachoeiras, época de seca, para pegar piaba. Piaba de 4 kg, 2,5 kg, 1,5 kg, né? As piabas até maior. É tipo um dourado. Hoje você não vê uma mais. O único peixe que está dando aqui, eu não pesquei mais depois disso. Também nunca tive muito tempo de pescar, mas pescava, né? Assim, quando vinha parente aqui, eu gostava muito de pescar, mas não tinha muito tempo de pescar. Mas tinha muito peixe aqui. Era pipitinga, era timburé, era traíra, era piaba, acará, esses peixes menores também, acará, lambari, né? Mas tinha muito peixe grande também. Hoje só tem bague, né? Timburé, acabou esses peixes que tinha, piaba. Como é que pode, né? Tinha as comunidades, era tudo unida. Tinha festa, o pessoal ficava tudo unido, festejando a festa ali. Festa de São Maria, mês de maio. Em junho, festa de Santo Antônio, padroeiro aqui de Paracatu de Baixo. Setembro, a festa de Menino Jesus. É uma festa muito arrojada também, todo mundo gosta. E então é uma festa que todo o pessoal de fora vinha para festejar, e toda vez que vinha gostava. Tinha um almoço para o pessoal, na festa que fazia de Menino Jesus. E dia 24 de dezembro saía com o Menino Jesus, tirando esmola, benefício da festa dele. Aí as esmolas que tirava, aí comprava as coisas para fazer o almoço, comprava as coisas que precisava fazer a igreja e fazia a festa. Agora o resto deixava na igreja. O resto do dinheiro que sobrava deixava na igreja, depositava para a igreja. Alguma reforma, alguma coisa na igreja, sabe? E nisso aí, futebol, quando tinha futebol, era bom demais. O pessoal gostava muito. Antes, assim, no sábado da festa, tinha um forró muito bom, todo mundo gostava. E depois da lama,
O pessoal ficou com duro. Veio a lama, o pessoal, todos nós retiramos para Mariana. E aqui ficou uma tristeza, sabe? É a mesma coisa quando uma pessoa morre que deixa uma casa sem morador. A mesma coisa ficou aqui. Aí depois veio voltando algum pessoal e a gente também foi acostumando com aquela tristeza que veio. E por aí a gente está aí até hoje. E hoje nem time de futebol tem mais. Acabou. Já tem tempo que não tem. E fizeram um campão agora e não tem nem jogo, você acredita? Então, o povo está tudo para a cidade e tinha que fazer alguma coisa para trazer o povo de volta aqui para o lugar, né? Fazer uns torneios, que fizeram o campo aqui. Que o campo daqui até que não foi embora na lama, assim, foi de gesteira e pedras, né? E Campinas já tinha um campo, mas é um campo sem ser gramado, agora fizeram um campo bacana, mas não tem gente para jogar. Folia de Reis também, bem devagarzinho, porque não tem gente para sair, as pessoas quando vêm não chega uns dias antes, não quer acompanhar a folia, né? Então tem mais a folia do Barreto, 2 folias no Barreto, Pedras, de Engenho, né? E Campinas está bem mais fraquinho mesmo, né? E aí o que acontece? Com isso aí, muita gente foi embora, mudou para Mariana, entendeu? Não mudar para Mariana, a escola corre risco, o máximo, mais 1 ou 2 anos é sujeito de fechar. Entendeu? Isso é uma perda muito grande para a comunidade, porque a escola é a referência da comunidade, né? E aí o que acontece? Isso lá vai assim, de mal a pior, né? Igual o comércio hoje mesmo, como diz outro, praticamente você abre ele, tem dia, igual eu falei com você. A gente vendia, os meninos para a escola, a gente vendia 3 quilos de bala. Hoje tem dia que você não vende nem R$1 de bala mais, né? E aí, como diz outro, quando você vai atrás das autoridades, das pessoas, que coisa, eles falam que muitas vezes a gente acaba ouvindo, a gente está querendo demais. Querendo demais o quê? O que eles estão dando para a gente estar querendo demais? A gente só está querendo ter a vida que a gente tinha. É um direito da gente. Foi tirado por quê? Por eles. A comunidade, igual eu falei com você, a gente reunia aqui, os povos, vamos sair a cavalo, vamos no Barreto. Por exemplo, a gente participa do Terço dos Homens aqui na nossa comunidade, entendeu? A gente ia para Águas Claras, a gente ia para Gesteira, você entendeu? Hoje o que acontece? Por exemplo, assim, através que o pessoal foi diminuindo, você sair daqui para Águas Claras, por exemplo, com 2, 3 pessoas, até desanima a cavalo. Então o que acontece? Hoje são coisas assim que vai afetando aos poucos, né? Os dia a dia. O dia a dia, como por exemplo, a quantidade de criança que tinha era muito mais alegre. Você chegava um fim de tarde, por exemplo, assim, aqui na coisa, no mínimo tinha aí umas 30 pessoas. 25 a 30 pessoas. Hoje tem dia que tem 5, tem dia que tem 3, tem dia que não parece nenhuma, tem para tomar uma pinga de tarde, né? E é isto, esse vazio. Lá era assim, o lazer da gente ir pro lado da roça, né? Pra jogar bola. Às vezes a gente treinava também com os homens de quinta-feira, treino. E também tinha as rezas, né? Era assim, um chamava o outro assim, pra gente rezar pra festa com o Depodoeiro, Santo Antônio, do lugar. Tem a Nossa Senhora da Aparecida, tem o Menino Jesus, festa do Menino Jesus.
E que era muito bom, né? Porque a festa do Menino Jesus era assim... a gente ficava assim, rezava, teve a reza, aí depois, no final já da festa, aí é onde que encontra, porque os pessoal ficava a semana toda na Folia de Reis, batendo, aí a gente ficava esperando chegar, né, aí na hora de chegar, era aquela alegria, né, aí eu encontro ela na igreja, na capelinha de Santo Antônio. E a festa ficava muito boa, maravilhosa, né? Depois tinha um baile, né? Depois que terminasse a festa. E era muito animada mesmo. Bom. Porque juntava os pessoal, a gente ia lá, lavava a igreja, aí colocava flores, passava o óleo no banco, aí juntava uma turma de gente, né? Aí a gente fazia bandeirinha, né? Lá no dia de festa do Menino Jesus, aí enchia, fazia lá no como é que fala? Em frente da igrejinha a gente colocava as bandeirinhas coloridas, aí fazia fogueira de São João. Aí hoje não faz isso aí mais. Acabou. Então, quando chega a noite, o que a gente ouve é só o latido de alguns cachorros, mais nada. E antes a gente ouvia isso, os meninos, o grito dos meninos no campo jogando futebol. Ouvia às vezes um sino tocar na igreja, porque estava quase na hora de começar ou uma celebração, ou encontro de jovem, qualquer atividade religiosa. Ou até então a gente ouvia que a escola, uma campainha da escola que estava batendo porque estava na hora de soltar os meninos da escola para ir para casa. E hoje, nada. Chega lá à noite aquele silêncio, parece que todo mundo já foi embora, não existe mais. Hoje eu estou aqui em Mariana, mas eu fico preocupada com meu irmão Nia que está lá, meu irmão Elias, mesmo João Banana, tem o Divino, que eles ficaram lá, sozinhos. Nasceu, criou dentro de uma comunidade para acabar sozinho hoje. Família está aqui em Mariana, estão sozinhos. Meu irmão Nia está sozinho. O Divino sozinho. O meu irmão Elias sozinho, sem ninguém. Tem Hélio sozinho. Casa que vivia cheia todos os dias. Chega à noite, uma pessoa sozinha. Sem mais ninguém, sem ouvir pelo menos vozes. Então é triste. Os que estão lá, gente que está aqui. Mas depois da lama acabou, todo mundo ficou aborrecido e outro também. Depois da lama aí, muitas pessoas aqui, os idosos, foi para Mariana, não gostou, coitado. E às vezes foi até contrariado, sabe? E aí chegou, adoeceu, com a doença aí, coitado, Deus tirou, foi embora, morreu. E não é um nem dois, é muitos que aconteceu isso. Ficou contrariedade, porque negócio da mudança daqui para Mariana, você sabe, cidade não é água roça, que a pessoa vai para aqui, vai para ali, tem maior tranquilo, e lá na cidade a pessoa fica lá preso, não tem como sair, principalmente crianças, principalmente os idosos, que vivia para aqui, ia pescar, ia ali fazer uma cerca, ia na casa dos amigos, ia lá para o campo lá assistir um jogo, ia para a igreja assistir uma missa. Então, eu achava que era muito importante isso. Agora mudou para Mariana, coitado, aqui ficou aborrecer com aquilo. Você sabe, a pessoa quando aborrece,
quando não está num lugar que fique tranquilo, aí vem uma contrariedade, a pessoa não fica com a memória certa, e com tudo isso, cria ali uma doença, e por ali a pessoa vai embora. Não tem como. Eu sinto saudade do rio. Quando tá calor assim, a gente gostava de brincar no rio. Aí eu ficava com as meninas, com os meus sobrinhos, meu filho. A gente levava balões cheios d'água, aí ficava um jogando no outro. E de soltar pipa lá também, né? Que tem um espaço bom, que não tem fiação. E de pescar, que eu amo pescar. A primeira coisa que eu chegava na casa de mãe, eu jogava minha mochila lá e ia pescar. A mãe falou assim, toma café primeiro. Não, vamos pescar antes que escurece. Nossa, sinto falta demais da pesca. É igual eu estava falando com você. Você passava em Paracatu, Paracatu estava lotado. Lotado, da janela do ônibus. Se você tiver dinheiro trocado, você já comprava um pastel. Se você não tivesse, você pegava e falava, Carlinhos, eu pago você amanhã ou depois. Lotado. Aí o que acontece? Aí hoje eles vêm, muitas pessoas vêm falar, não, o pessoal do Paracatu está nadando dinheiro. Para mim, hoje, o pessoal do Paracatu é tudo pobre. Porque eles tinham a riqueza, que é a união, aqui pôr todo mundo junto ali, um campo dentro da praça, uma quadra muito boa, né? Aquelas crianças brincando. Hoje as áreas de lazer acabou. Festa hoje praticamente muito escassa. Você entendeu? Hoje, por exemplo, assim, aqui na Campina tinha uma passeata que a gente fazia aqui. A última vez que nós fez ela foi no rompimento da barragem. Eu acho que deve ter vindo mais ou menos uns 300 e poucos cavaleiros. Né? Ela saiu do Lulu para cá. Depois disso para cá, foi perdendo a graça. Acabou tudo. A promessa hoje, por exemplo, de Renova, é de melhora para nós. Mas cadê ela? Até hoje não chegou e pelo jeito não vai chegar. Nós tínhamos a área de lazer, aqui embaixo da área de lazer do Rio que nós estávamos falando, nós reuníamos para jogar bola final de tarde. Eu nadava do rio e jogava bola na areia. Né? Aí, para muitas pessoas, eles acham que isso é bobeira. Eu sempre falei isso, a bobeira é uma bobeira que a gente tinha. Paracatu de origem é onde que está toda a história nossa. É onde nós aprendeu tudo. Hoje tem um novo ressentimento, que é óbvio. A lama destruiu as casas, moradia, então sem moradia não pode ficar. Mas a nossa história continua lá, no mesmo lugar. E nós não vamos abrir mão das nossas terras, não. Aonde nós temos certeza que é nossas terras. O que a empresa hoje acha, que o dinheiro está resolvendo tudo. Mas a empresa está enganada. O dinheiro está matando. O dinheiro, para muitos, deu o direito de fazer o que não precisava. Muitos nem têm dinheiro mais. Que o que precisava é o que a gente tinha antes e não vai ter mais. A paz. A liberdade, a tranquilidade. E isso parece que a lama levou tudo. Porque a minha comunidade, Paracatu de Baixo, Paracatu de origem, nunca mais